Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 3. Nós trouxemos uma palavra sobre Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 2 e hoje, Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3 diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de bestas feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante codigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A epístola de Tiago é uma carta maravilhosa, escrita por Tiago, irmão de Jesus, no ano 40 depois de Cristo, a igreja que fugiu perseguida pelos seus próprios irmãos, os judeus. E essa igreja perseguida, ela se espalha pela Palestina, e Tiago, que era líder da igreja de Jerusalém, escreve essa epístola, esses 5 capítulos dessa carta para esses irmãos cristãos que estavam fugindo da perseguição. E ele divide esse capítulo em 2 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 12, ele fala sobre os pecados da língua. E do versículo 13 ao 18, ele fala sobre a sabedoria que vem lá do alto. E uma carta, amados, escrita 40 anos depois de Cristo, há quase 2000 anos atrás, ela nunca foi tão atual como nos dias de hoje. Ela nunca foi tão verdadeira. Porque eu poderia perguntar a você nessa noite: o que tem saído de você? O que você tem manifestado? Quais têm sido as suas obras no dia a dia? O que você tem falado? Como tem sido o seu proceder? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer a cada dia para nós mesmos. O que tem saído de mim? O que eu tenho exalado? Como eu tenho caminhado? Como eu tenho agido? E sobretudo, o que eu tenho falado? Porque o próprio Jesus, numa discussão com os fariseus, lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, ele fala para eles: a boca fala do que está cheio o coração. Nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio.
Existem pessoas que só sabem conversar sobre série de Netflix, porque o coração dele está cheio daquilo. Tem pessoa que só sabe conversar de futebol. Se você quiser ter assunto com aquela pessoa, é futebol, porque o coração dele está cheio de futebol. Existem poucas pessoas que você senta para conversar, ele só sabe conversar sobre a palavra de Deus, porque essa pessoa está cheio da palavra de Deus. É nessa palavra que ele tem meditado de dia e de noite, e ele só sabe conversar sobre aquilo. Então a nossa boca, ela fala do que está cheio o nosso coração. Então temos que prestar atenção, amados, do que nós temos enchido o nosso coração, do que nós temos nos alimentado a cada dia. Como você tem alimentado a sua alma e o seu espírito? O que você tem visto? O que você tem assistido? Como você tem alimentado o seu interior? E aqui no versículo 1 ele fala: meus amados irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Isso é verdade. Existe um ditado que diz que quanto mais poder é dado, mais é cobrado. Isso é verdade. Eu me lembro quando eu era jovem, eu era muito alterado no falar, nas discussões, até mesmo dentro da igreja, no restaurante da universidade, quando nós sentávamos para almoçar, discutindo sobre alguma coisa referente à palavra de Deus, e eu me exaltava e às vezes ficava mais nervoso. Só que aquilo não era levado muito em consideração, porque eu era mais um jovem. Só que a palavra de Deus diz o seguinte, que quando nós nos tornamos mais velhos, adultos, nós deixamos as coisas de menino. E deixar as coisas de menino é você ter maturidade. E a maturidade exige de nós que a gente pense para falar, que a gente pense para agir, que a gente tenha equilíbrio no nosso caminhar. E eu me tornei um pastor, e tudo que o pastor fala é observado por todos. Então eu falei assim, gente, eu não posso mais falar como eu falava antigamente, eu tenho que ser mais equilibrado para falar, eu tenho que ter mais mansidão, eu tenho que ter argumentos, mas um argumento de forma tranquila, como Jesus tinha. Jesus, ele argumentava, só de uma forma mansa, sabedoria. Ele tinha sabedoria para discutir com os fariseus, com qualquer pessoa, a sabedoria que vinha do alto. Então a gente precisa entender de que quanto mais é dado você conhecimento da palavra, mais essa palavra te exige, e mais será exigido de você também no juízo final. Ter conhecimento da palavra é muito importante e necessário. É necessário que você cresça, que você conheça, que você exerça um ministério sobre a sua vida. Mas isso também será cobrado de você. No versículo 2 ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. E é incrível como ele começa esse versículo falando, todos tropeçamos em muitas coisas. Ele fala que alguns tropeçam? Não. Ele fala, todos nós tropeçamos em alguma coisa. Quando eu entendi isso, amados, eu nunca mais falei mal da vida de ninguém. Porque nós temos a péssima mania de que quando o outro erra, critica, aponta o dedo, fala mal, critica. Só que a gente esquece que a gente também peca, que nós também erramos. E quando eu entendi que todos tropeçam em muitas coisas, eu coloquei um propósito no meu coração de nunca mais falar mal de ninguém. Porque que autoridade eu ou você tem de falar mal de alguém, se eu e você também erra? Se você também peca? Por que você vai falar da vida do seu irmão? Por que você vai criticar o caminhar do seu irmão? Se você também comete pecado, se você também comete erros. E essa palavra diz que perfeito varão é aquele que sabe refrear a sua língua. E aqui nós temos que entender, amados, que essa palavra, a língua, a palavra, ela tem poder. Ela tem poder de ajudar uma pessoa. Quantas vezes você passou por um momento em que chegou uma pessoa e te deu uma palavra de refrigério e você melhorou?
Quantas vezes um discipulado, você é aflito com alguma coisa, você passa por discipulado, seu discipulador te dá uma palavra e você fica tranquilo. Quantas vezes nós somos ajudados com palavras? Quantas pessoas chegam às vezes desesperadas? Uma vez, um homem ligou para mim de madrugada, por volta das 3 da manhã, desesperado, querendo tirar a sua vida. Eu falei assim, não, antes de você tirar a sua vida, eu queria conversar com você. E aí eu saí da minha casa e me encontrei com ele. E nós conversamos. E é incrível o poder da palavra, porque a palavra ela traz vida. E depois de alguns minutos de conversa, aquele homem não queria mais tirar a sua vida, porque a palavra ela tem o poder de ajudar. Agora a palavra também tem o poder de destruir. Quantas pessoas levam a sua vida de forma frustrada, de forma angustiada, cheia de traumas e dor por causa de uma palavra. Semana passada eu estava conversando com um homem, ele falou comigo, pastor, eu tenho um parente, e ele desde ele pequeno ele era muito extrovertido, ele era o mais extrovertido da sala, ele brincava com todos os coleguinhas, ele era o cara que mais aparecia, isso na família, na escola, em todo lugar. Só que um dia na frente dos colegas, o pai deu uma palavra de repreensão, humilhou ele na frente dos coleguinhas. O que aconteceu com aquela criança? Ela nunca mais foi a mesma. Ele falou comigo, pastor, hoje ele tem 50 e poucos anos de idade, e é a pessoa mais introvertida que eu conheço na minha vida. Ele não casou, ele não conseguiu nem casar, de tão introvertido que ele é. Ele não consegue sentar e conversar com você por mais de poucos minutos, por causa de uma palavra, por causa de um trauma gerado por causa de uma palavra, amados. Temos que entender o poder da palavra que tem na nossa boca, na nossa língua. Com ela nós construímos, agora com ela também nós destruímos. Nós podemos construir a vida dos nossos filhos e abençoar a vida dos nossos filhos para que eles sejam vencedores. Quando eles fazem alguma coisa legal, só, bacana, isso aí, campeão. E aí eu chamo meus meninos de campeão quando eles fazem algo bom. Isso aí, campeão, beleza. E aí eu vejo que eles ficam todos empolgados, né? Quando eu chamo eles de campeão. E às vezes ele nem ficou, às vezes, em primeiro lugar na escola, às vezes ficou em segundo e terceiro. Eu disse, papai, mas eu não ganhei o primeiro lugar. Eu disse, não tem importância. Campeão não é só aquele que chega em primeiro lugar, não. É aquele que luta para chegar. E você lutou. Para mim você é um campeão. Isso constrói na mente da pessoa, na mente da criança, o desejo de crescer, o desejo de estudar, o desejo de avançar, o desejo de ser alguém na vida. Só que em contrapartida eu vejo pais que amaldiçoam os filhos o tempo todo. Às vezes o filho fala uma coisa errada, você é um desgraçado mesmo, né? Esse menino é um danado mesmo. Terrível esse menino. Igual esse não existe. E vai amaldiçoando a vida daquela criança. E eu acho incrível a forma como a minha esposa, Rafaela, corrige os meninos. Quando ele desobedece, ela fala assim, você não é desobediente, por que você está desobedecendo? Pensei só, gostei dessa psicologia. Eu falei assim, ele desobedeceu. Mas ela fala, você não é desobediente, por que você desobedeceu? E aí o que ele coloca na mente dele? Eu não sou desobediente. Eu não sou desobediente. Eu sou obediente. Por que eu vacilei agora então? Então, amados, com as nossas palavras, nós podemos construir a moral, a gente pode construir a vida do nosso filho, agora a gente pode destruir a vida deles também, para que eles sejam ninguém na vida. Se tudo que é errado que ele faz, você acusa, você degrine, como aquela pessoa vai querer crescer e ser alguém? Mas se você corrige na hora certa, mas na hora certa que ela faz algo correto, você abençoa, você incentiva, você está construindo a vida do seu filho, da sua filha. Isso é muito importante. Isso é em todo lugar. Quem não gosta de ser elogiado aqui? Todos nós gostamos de elogio. Quando nós vamos bem em alguma coisa. Por que quando no campeonato, ninguém entra no campeonato para perder? Ninguém entra numa corrida para ser o último. Você já viu alguma vez na Olimpíada o cara disparar, o cara começar a correr para trás? Isso não existe, ele corre para frente, ele quer ser o primeiro.
Por que ele quer ser o primeiro? Porque ele quer o elogio. Ele quer mostrar que ele é bom naquilo que ele faz. Então nós precisamos, amado, entender que a nossa boca, ela foi feita, a nossa língua, para construir. E nunca para denegrir ou destruir a vida de ninguém. E essa mesma palavra nos ensina, lá em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: há 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. E ele vai falando no final do versículo 19, a coisa que o Senhor abomina é qual que é? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Língua. Leia lá Provérbios. Tem 6 coisas que o Senhor aborrece, mas a 7ª ele abomina. Deus, ele abomina, ele tem nojo da língua que semeia contenda entre os irmãos. Trazendo os nossos dias, fofoqueiro. Mas graças a Deus essa igreja não tem fofoca, amados. Não tem nenhum fofoqueiro, amém, irmãos? Que é amém mais fraco, misericórdia. Mas não tem não. Não tem fofoqueiro. Porque como que você pode entender uma pessoa que, durante aquele período de louvor que foi tão abençoado e maravilhoso, você estava adorando a Deus, aí você ouve essa palavra, aí acaba o culto, você chega na porta, você viu fulana? Você ficou sabendo do ciclano? Eu quero lá saber da vida do ciclano. Toma conta da sua vida, meu irmão. Deixa a vida do outro. Às vezes nós perdemos muito tempo tomando conta da vida do nosso irmão. E aí vem a fofoca. E Deus abomina a fofoca. Deus abomina. Provérbios, capítulo 6, versículo 19. A partir do verso 3 ele diz: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Aqui nos mostra que é dar direção a uma pessoa. A língua pode dar direção a um povo. A língua pode dar direção a uma nação inteira. E a história é repleta de exemplos de pessoas que usaram a sua língua para dar direção. O exemplo do pastor batista Martin Luther King, que em 1963, em Washington, ele fez um discurso para mais de 200 mil pessoas, e ele começou o discurso dizendo assim: I have a dream. Eu tenho um sonho. A pronúncia foi mais ou menos. Eu tenho um sonho. Que sonho ele tinha? Existia naquela época uma segregação racial muito grande nos Estados Unidos. Os negros não podiam entrar onde os brancos entravam. Não podia ter os mesmos trabalhos, os mesmos privilégios. E esse pastor falou assim: não é isso que está no coração de Deus. E ele começa a lutar por aquilo e fala assim: olha, Deus criou todo ser humano igual. Nós somos iguais perante o Pai Celestial. Ele não olha a cor da pele. Ele não olha posição econômica. Ele não olha conhecimento intelectual. Ele olha o coração. E ele falou assim: eu tenho um sonho. Um sonho de que meus filhos cresçam num país onde eles não serão selecionados pela cor da pele, mas sim pelo seu caráter. Sim, pela forma como eles agem. Sim, pela sua moral e pela sua ética. É para isso que eu quero que meus filhos sejam selecionados, e não pela cor da pele. E aquilo ganha uma repercussão tão grande, que em 1964, pastor Martin Luther King recebe o Prêmio Nobel da Paz, e consegue a lei que acaba com a segregação racial nos Estados Unidos. Mas como toda pessoa que é contra algo que é errado, que é contra a corrupção, que é uma pessoa justa, que busca o que é verdadeiro, que busca o bem de um povo, de uma nação, e quer dar uma direção correta, essa pessoa ela é o quê? É perseguida. Essa pessoa, eles tentam ameaçá-la, eles tentam matá-la, até facada eles dão, não é verdade? Dá, verdade. E o pastor Martin Luther King não foi diferente. Tentaram matar ele muitas vezes. Em 1968 ele foi assassinado na cidade de Memphis, por ele lutar por algo tão nobre,
que é a igualdade entre os seres humanos. Provavelmente você vai ser perseguido, amado, quando você falar da palavra de Deus, porque ela é justa, porque ela é verdadeira. Então você vai ser perseguido de alguma forma. Às vezes você é perseguido dentro da sua própria casa, pela sua própria família, no seu trabalho, por você manifestar que você teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Mas isso não é ruim. Todos os grandes homens de Deus foram perseguidos. Todos aqueles que buscam a verdade, eles são perseguidos nesse mundo. Não tem problema. Mas a nossa função é dar a direção correta. A nossa função é dar a direção para um povo, para levá-los à libertação, para levá-los à verdade. Agora, a nossa língua também pode dar uma direção errada. Existiu um homem chamado Adolf Hitler. Todos conhecem a história. Foi o grande líder das duas grandes guerras mundiais, em 1914 e 1945. Por causa de uma palavra, uma direção errada. Ele chega para o seu povo e fala assim: olha, nós somos melhores. Nós somos grandes. Nós vamos dominar a Europa. Nós vamos dominar as colônias europeias. E ele começa a instigar o povo nessa direção. E ele dá direção ao povo alemão, que entra nas duas grandes guerras. E só a Segunda Guerra Mundial matou mais de 50 milhões de pessoas. Por causa de uma língua. Por causa de uma direção errada. Uma direção errada de um homem. Mais de 50 milhões de pessoas foram mortas. Mais de 6 milhões de judeus. Mais de 1.500.000 crianças foram assassinadas. Por causa de uma direção errada. Amados, temos que tomar cuidado com a direção que nós damos às pessoas. A direção que você dá para um relacionamento que está ruim, para um casamento que não está bem. Qual a direção que você tem que dar? O que a palavra de Deus te ensina a respeito disso? Não, larga mesmo porque não presta não. É isso que a palavra de Deus te ensina? Quantos casais nós conhecemos que passaram por grandes problemas e hoje estão juntos, permanecem firmes, se amam como nunca se amaram antes, porque teve uma direção correta. Porque teve uma direção segundo a palavra de Deus. E se não segundo o curso desse mundo. A partir do versículo 4 ele diz assim: observai igualmente a partir do verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasas em tão grande selva. Ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta da mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e aves e répteis e seres marinhos se doma, e se tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregada de veneno mortífero. Olha só, amados. Aqui nós conseguimos entender outra coisa que a língua tem poder de fazer. Além do poder de dar direção, a língua ela tem o poder de destruir. Aqui fala que a língua é um pequeno membro colocado no meio de todo o corpo. Ela dá direção a todo o corpo. E ela pode destruir muitas e muitas vidas. Aqui ele assemelha a um pequeno fogo. E aí me fez recordar quando eu estava lendo essa passagem, que quando eu era criança eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade. Eu pego a caixa de fósforo escondida da minha mãe na cozinha, e vai eu e minha irmã para o quintal. E no quintal a gente pega um fósforo, e coloca fogo numa moitinha. Era mês de agosto, muito seco, e aquela moita pega fogo. Nunca aquela moita pega fogo bonito, a gente sabe quando aqueles arbustos pegam fogo, sai aquelas centelhazinhas, né, aqueles pedacinhos, e aí uma brasinha vai e cai numa outra moita, maior. E aquela moita de repente pega fogo. E aí começou a moita maior, pegou fogo. E aí eu olho para minha irmã assim, vamos apagar, porque senão vai o negócio aumentar. E aí a gente bate na moita. E quando você bate numa moita pegando fogo, sai mais faísca. E a faísca começou a cair nas outras moitas. E aí começou a pegar fogo no quintal inteiro. E aí pegou fogo na cerca do vizinho. E pegou fogo no lote do vizinho. E pegou fogo nas mangueiras de água. E começou a derreter tudo. E aí vem minha mãe correndo e gritando os vizinhos e balde de água e apagando tudo. E aí naquele dia eu pensei, estou morto.
por causa de um fósforo, eu não vivo mais. Não verei o nascer do sol novamente quando meu pai chegar em casa. Amados, um fósforo. Olha o poder de uma chama. Quantas vezes nós vemos na estrada, a pessoa passa pelo caminhão, viajando e pum, joga uma guimba de cigarro. E uma guimbazinha de cigarro coloca fogo numa floresta inteira e destrói milhares de árvores. Olha o poder destrutivo, e é esse fogo, é essa chama, que essa palavra aqui assemelha. No ano 64 depois de Cristo, no ano 17 de julho, a cidade de Roma entra em chamas. Quem nunca ouviu falar da cidade de Roma em chamas? Dos 14 bairros que tinha a grande cidade de Roma, 10 foram destruídos pelas chamas. Porque um indivíduo resolveu colocar fogo em algum lugar que não devia. E esse fogo acusaram os cristãos. Foram os cristãos que colocaram fogo. E aí no ano 64 depois de Cristo começa a grande perseguição aos cristãos. E aí começa a igreja de Jesus a ser perseguida e executada por causa de um fogo que alguém colocou, que ninguém sabe quem foi, na cidade de Roma. E quantas pessoas foram mortas por causa dessa pessoa que colocou esse fogo? O que eu quero dizer, amados, é o seguinte: por causa de um comentário, você destrói uma família. Quantas famílias nós conhecemos que elas não conversam uma com a outra por causa de um comentário, por causa de uma palavra? Às vezes irmãos não conversam um com o outro por causa de uma palavra. Um rapaz outro dia falou comigo: pastor, fiquei muito feliz hoje, porque há muito tempo eu tinha 2 tios que não conversavam. Já há mais de 15 anos eles não se conversavam, não conversavam com o outro. Por quê? Por causa de uma palavra, por causa de um comentário. Por causa de um comentário, amados, eu já vi a igreja de Jesus, igrejas entrando em divisão. O corpo de Cristo se dividindo por causa de um comentário. Olha o poder destrutivo da nossa língua. Temos que vigiar, amados, a nossa língua o tempo todo, todo dia, para que a nossa língua não promova a destruição, e sim a construção das pessoas e das vidas. E é por isso que existem 3 escrivos que um estudioso uma vez fez, um teólogo que eu não sei quem foi. Ele diz o seguinte: olha, a primeira coisa, quando alguém chegar para conversar com você sobre outra pessoa, você primeiro vai perguntar para ela: é verdade que você vai me contar? É verdade isso? Você viu? Tem foto? Alguém filmou? Está registrado em cartório? É verdade isso mesmo? Não, é verdade. Ah, não tenho certeza, então nem fala. Você não tem certeza? Como é que você vai falar de uma coisa que você não tem certeza? Que você não sabe que é verdade? Então a conversa já parou por aqui. Então, primeira coisa, é verdade? Segunda coisa, você já procurou essa pessoa para conversar com ela? Porque a palavra de Deus nos ensina, em Mateus 18, que você viu o seu irmão pecar, vai lá e fala com ele. Conversa com ele pessoalmente. Seu irmão, eu vi isso acontecendo tal coisa. Você quer conversar sobre o assunto? Você quer ajuda? Então você vai e conversa. Não vai fofocar da vida dele, não. Você já conversou com ele? Ah, não. Então, morreu o assunto. Não, procurei, pastor, conversei com ele, mas não teve jeito. Ele não quer falar. Terceira coisa, o que você vai falar de mim sobre essa pessoa, vai ajudar ela de alguma forma? Se vai ajudar ela de alguma forma, para que ela se torne uma pessoa melhor e saia do problema que ela está, então a gente pode conversar. Passou por esses 3 crivos, aí você pode conversar. Se não passou, amados, não conversa, porque é fofoca. E a fofoca Deus abomina. É o poder destrutivo da língua. E do versículo 9 em diante ele diz: com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Aqui nós vemos, amados, que a nossa língua, ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar.
Só que Deus nos chama para sermos os remédios das nações. E como remédio, Deus nos chama para abençoar as pessoas, nunca amaldiçoar. Sempre, sempre abençoar. Mas pastor, o vizinho está se levantando contra a minha vida. Abençoe a vida dele. Pastor, mas a minha sogra, meu cunhado só fala mal de mim, só degrina a minha imagem. Abençoe a vida dele. Quem toma suas causas na mão dele se chama Deus. É Deus que toma suas causas na mão dele e age a seu favor. Não é o seu agir. A nossa ação é abençoar, a nossa ação é interceder, a nossa ação é orar. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nos dias de hoje, amados, se aproxima o dia da eleição. E nós vemos pessoas brigando por causa de política. Parente brigando com o outro por causa de política, porque um quer determinado candidato, outro quer outro candidato. Só que a palavra de Deus nos ensina a orar. Porque se o povo se converter dos seus maus caminhos, Deus é que vai ouvir dos céus, vai perdoar o nosso pecado e vai sarar a nossa terra. Quem vai tirar a corrupção do nosso país não é o político, é Deus, através dos políticos. E é por isso, amados, que nós temos que ter sabedoria para votar. Pastor, você vai falar de política? Vou falar de política. Porque como cristãos e como filhos de Deus, nós temos que nos posicionar e falar de política. Eu não vou falar de político, mas eu vou falar de política. Porque justamente porque a igreja não se posiciona, é que o país está dessa forma como ele está. É porque nós não nos posicionamos como cristãos, é que a política tomou um rumo em que 10% da população governa e dirige o país da forma como eles querem. Me explica como que um país que 90% cristão, 65% católico, 25% evangélico, 90% é governado por 10%. É porque os 90% preferem se calar. Os 90% não se posicionam. E é por isso que o Brasil está do jeito que está. Chegou no fundo do poço. Então, amados, se eu perguntar aqui, falta menos de um mês para as eleições, quem sabe a ordem de votação? Levanta o dedo. Quem é primeiro deputado? 6 pessoas. Misericórdia. Uma igreja tão grande. Falta menos de um mês, a gente não sabe nem a ordem de votação, amados. Muitas vezes nós não nos atentamos para a política. E é por isso que a sociedade está do jeito que está. Então, em primeiro lugar, é o deputado federal, 4 dígitos. Depois deputado estadual, 5 dígitos. Depois senador 1, 3 dígitos. Senador 2, mais 3 dígitos. Depois governador, 2 dígitos. Depois presidente, mais 2 dígitos. Essa é a ordem. E essa é a quantidade de número que você vai ter que digitar. Agora, qual o número digitar, pastor? Estude a vida do candidato. Olha a vida daquela pessoa. Existe levantamento de estudo de corrupção sobre a vida dela? Não tem meu voto. É uma pessoa que defende ideologia de gênero, pregar nas escolas? É incrível como uma cartilha não poderia ser apresentada no jornal às 9 horas da noite, mas poderia ser levada para a escola para uma criança de 6 anos. Não é incoerente? Não é um contrassenso? É um contrassenso. Então, se o político favorece esse tipo de coisa, também não tem o meu voto. Se é um político que não teme a Deus, nunca terá o meu voto. Porque o princípio é o temor a Deus. É um político que preza pela família tradicional. Não é essa loucura que o mundo vive hoje, que pode tudo, não. Família tradicional. Deus criou macho e fêmea, assim os criou. Homem e mulher, para gerar filho. Isso é família. Ah, pastor, mas a pessoa quer ter a vida. Amém. A pessoa pode ter a vida que ela quiser. A vida é dela. Se Deus não proíbe o cara e deixa ele levar a vida dele, quem sou eu? Para falar ou criticar. Ele pode fazer da vida dele o que ele bem quiser. Mas não é o que a palavra de Deus me ensina. E eu não vou concordar nunca com isso. Amém, irmãos? Nunca vou concordar com isso. Porque a palavra de Deus me ensina algo diferente. Eu tenho que me posicionar segundo a palavra de Deus. Então, se é um político que preza pela família, glória a Deus.
Então quando eu começo a observar esse tipo de coisa, se é um político que ama o seu país, que é patriota, que não vai ficar desviando verba para o exterior, mas vai investir no seu país, no crescimento da sua nação, esse tem o meu respeito. Então, amados, como igreja, nós precisamos acordar e aprender a votar. Homens e mulheres que têm temor a Deus. Sou a favor de aborto, estou fora, não tenho meu voto, nunca terá. Sou a favor de liberação de droga, legalização, também não tenho meu voto, nunca terá. Então observe o seu candidato, levanta a ficha dele, quais são as suas propostas, se ele é um cara que respeita a família, se é um cara cristão, teme a Deus, aí essa pessoa pode ter o seu voto. E sobretudo, a sua oração, a sua intercessão. Porque o único que tem o poder de transformar um país e toda uma nação se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele tem esse poder. E é Ele que nós amamos, é Ele que nós tememos, é Ele que nós buscamos. E a palavra continua na segunda parte do capítulo, falando sobre a sabedoria que vem do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante codigno proceder as suas obras. E eu pergunto, amado, o que é a sabedoria? Pastor, sabedoria é você entender sobre muita coisa. Não, isso é conhecimento. O conhecimento é dado pelos estudos. Quanto mais eu estudo, mais eu conheço. Mas isso não é sabedoria. É bom que você estude. Você saber das coisas é importante, mas isso não é sabedoria. Conheço muito doutor e pós-doutor que não é sábio, é um tolo. E conheço pessoas que não têm estudo, não têm instrução, são analfabetas e são sábias. Porque a tradução grega para a palavra sabedoria significa olhar a vida segundo o olhar de Deus. Isso é sabedoria. Ou seja, você olhar a situação da vida, você enxergar a vida de acordo com o olhar divino. Como Deus olha, como Deus observa, como Deus entende. Isso é sabedoria. É por isso que a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus. É Deus que nos dá sabedoria. Jesus em momento algum ficou irritado ou brigou com o fariseu. Não, com mansidão e sabedoria ele respondia todos os questionamentos deles. E eles ficavam sem palavras. Eles eram pessoas que tinham conhecimento, mas não eram pessoas sábias. Jesus era sábio. Então com mansidão ele tirava todos aqueles argumentos e revelava o poder e a glória de Deus através de suas palavras. Sabedoria. Isso é sabedoria. Pastor, como eu devo proceder em sabedoria? É muito simples. É só você fazer uma pergunta. Como diz o título daquele livro, em seus passos, o que faria Jesus? É simples. Vou fazer determinada coisa. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus responderia a essa pessoa? Como Jesus agiria nesse determinado momento? O que Jesus faria nessa situação que eu estou vivendo? Se você fazer essa pergunta para tudo que você fizer, meu amado, você vai ser uma pessoa sábia. Porque Jesus em momento algum agiu sem sabedoria. Então pergunte o tempo todo, o que Jesus faria no meu lugar? E a grande pergunta é, qual sabedoria tem dirigido a sua vida? A sabedoria terrena ou a sabedoria divina? A sabedoria celestial? Qual sabedoria tem governado a sua vida? Porque isso vai dizer muito, amado, a seu respeito. Porque a sabedoria, ela é manifesta pelas nossas ações. A sabedoria não é manifesta pelas suas palavras, não é manifesta pelos seus sentimentos, e não é manifesta pelos seus pensamentos. A sabedoria, ela é manifesta pelo que você faz. É pelas suas atitudes. Sabe por quê? Porque as nossas ações dependem e muito de quem nós somos. As nossas ações dependem do nosso caráter. Nós agimos e reagimos segundo o nosso caráter. E isso mostra quem nós realmente somos.
É por isso que sabedoria não é pelo pensamento, sentimento. Não. Sabedoria é pelas ações. Como você tem agido? Como você tem reagido? Como você tem caminhado? Porque as suas ações manifestam o seu caráter e mostram quem você realmente é. Então, amados, temos que prestar atenção nas nossas atitudes. No versículo 14 ele diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria terrena, ela é limitada. A sabedoria terrena, ela é egoísta. A sabedoria terrena, ela é humanista. É primeiro o eu, antes de qualquer coisa. E quando eu coloco o eu antes de tudo, sabedoria terrena. Vou votar em determinado candidato porque ele é bom para minha classe, bom para mim. Não vai ser bom para a população, não. Egoísmo. Ah, não, esse vai ser bom para a população. Para mim não vai ser muito bom, não, mas vai ser bom para a nação. Sabedoria divina. Toda vez que eu olho o meu eu, o meu umbigo, sabedoria terrena. Sabedoria egoísta. Porque a palavra de Deus nos ensina completamente o contrário. A palavra de Deus nos ensina que é dano que se recebe, que é melhor dar do que receber. Ela ensina o contrário, mas essa sabedoria limitada, ela foi ganhando uma proporção muito grande entre os estudiosos, os filósofos, os cientistas. E Charles Darwin, quem estudou sobre Charles Darwin, que fala sobre a teoria da evolução, ele falava o seguinte, que o homem conseguiu explicar a origem do universo e a formação das coisas sem Deus. Aí começou o problema. Porque Deus começou a ser excluído da vida das pessoas. Muita gente passa por um problema e fala assim: onde está Deus? Que Deus é esse? Só que ela não percebe, não vê que é ela que tira Deus da vida dela. Deus não sai da vida de ninguém. É você que tira ele da sua vida. E aí veio Charles Darwin e disse: olha, nós explicamos a origem do universo, nós conseguimos explicar todas as coisas independentes de Deus. Depois veio o Karl Marx e diz o seguinte: tudo é só matéria. Não tem esse negócio de espiritual, de metafísica, tudo é matéria. E excluíram o governo de Deus, a sabedoria que vem do alto. Só que quando você exclui o governo de Deus da sua vida, meu amado, você exclui o governo de Deus da sua prosperidade, você exclui o governo de Deus da sua economia, você exclui o governo de Deus da sua família, você exclui o governo de Deus dos seus sentimentos. E aí é isso que essa palavra aqui diz em Tiago, que ele começa, é terrena, tal, e aí confusão em toda espécie de coisas ruins. O que você acha que você vai colher com a sabedoria terrena? Toda espécie de coisas ruins. Aí começa a vir a inveja, a altivez, a soberba, o vazio. Não é à toa que a maioria desses homens eram homens vazios. Porque quando você exclui Deus da sua vida, você exclui o governo de Deus, a sabedoria de Deus, da sua casa, da sua família, o que resta? Vazio, egoísmo, inveja, soberba. Só coisa ruim que não presta. E o próprio filósofo russo, né, Dostoiévski disse, né, todo homem tem dentro de si o vazio do tamanho de Deus. É o único que pode preencher o vazio, que é a sabedoria que vem de Deus. Olha que coisa tremenda. Versículo 17: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aí o fruto da sabedoria que vem de Deus, ela é completamente diferente. Ele já começa dizendo, olha, ela é primeiramente pura.
Ou seja, a sabedoria de Deus não é compatível com a imoralidade, seja ela qual for. Se existe imoralidade, não é sabedoria que vem da parte de Deus. Seja imoralidade sexual, seja imoralidade política, corrupção, seja imoralidade espiritual, seja qual for a imoralidade, Deus, a sabedoria que vem de Deus não é compatível com isso, porque ela é primeiramente pura. Então excluímos de uma vez por todas a nossa vida a imoralidade, seja ela qual for. A imoralidade do pensamento. Então ele começa falando, ela é primeiramente pura. Depois ela é pacífica. Ela gera toda espécie de coisas boas para a nossa vida. Ela gera paz, ela gera justiça, ela gera um preenchimento, a alegria que o mundo não pode conhecer. Alguém aqui já passou aperto financeiro? Só eu. Acho que mais pessoas passou. Bem, muitas pessoas passaram aperto financeiro. A gente passa mais por aperto financeiro. Mas enquanto o mundo se desespera e tenta tirar a própria vida por causa disso, nós passamos por esses momentos em paz. Sabe por quê? Sabedoria que vem do alto. Deus está no controle. Ele é soberano. Ele está me ensinando alguma coisa. E quando nós aprendemos, nós passamos aquela fase. Eu falei assim, olha Senhor, agora eu entendo. Eu passei 3 anos da minha vida por um momento muito crítico financeiramente, muito ruim mesmo. E às vezes eu chorava e falava assim, Senhor, mas está acontecendo? E aí vinha aquele refrigério no meu coração, vinha aquela paz, eu falei assim, amém, o Senhor está comigo. O trem está feio, mas a tua graça me basta. É diferente, amados. É diferente. Essa graça de Deus, a presença do nosso Senhor em nossa vida, faz com que a gente passe por qualquer situação, mas a gente tem justiça, a gente tem paz, a gente tem alegria. Essa é a diferença, a sabedoria que vem do alto. Essa é a sabedoria que nos dá o exemplo. Daniel, grande homem de Deus. Um homem que a palavra diz que se assemelhava à sua sabedoria, à de Salomão e do próprio Lúcifer. A Bíblia fala que Daniel era sábio como Salomão e Lúcifer. Lúcifer quando ele era o anjo de luz. É as 3 citações das pessoas mais sábias na Bíblia, criadas. Lúcifer, Salomão e Daniel. E por que Daniel era tão sábio? E como que ele alcançou tão grande sabedoria? Que é o que nós precisamos aprender nessa noite. Eu, observando a vida de Daniel, eu entendi que ele tinha os pés na terra, mas o seu coração e a sua mente estavam no céu. Até postei meu status lá no WhatsApp. Ontem à noite eu estava lendo e eu entendi isso. Assim, meu Deus, é por isso que o cara era tão sábio. Os pés dele estavam na terra, mas o coração dele estava no céu. É por isso que ele tinha revelação. É por isso que ele tinha sonho. Por isso que Deus usava ele em sabedoria. Por isso que quando aquela mão escreveu na parede, todo mundo apavorado, correndo, desesperado. Daniel, tranquilo. Tranquilo. Mas Daniel, você não está desesperado? Sim, desesperado por quê? Meu coração está no céu. Não sou dessa terra não, meu amigo. Nessa terra eu sou só um forasteiro. Estou de passagem. A minha terra é a Nova Jerusalém. A minha terra está me aguardando. Oh, que dia maravilhoso será esse. Em que a gente vai estar na nossa cidade, a Nova Jerusalém. Daniel, você vai ser jogado na cova dos leões. Você está apavorado? Se não, filho, eu já te falei que eu não sou dessa terra. Meu coração está no céu. Um homem que não temia a morte. Um homem que todo mundo olhava e ninguém entendia nada. Deus dava a ele a revelação, porque ele era um homem sábio. Ele tinha sabedoria. E num determinado dia ele estava em jejum, em oração, porque ele queria uma resposta de Deus. 21 dias de consagração. Aí está a resposta pela sua sabedoria. Ele se consagrava a Deus.
Ó, essa aqui é a parte, a Babilônia veio, tomou Israel, levou eles cativos. Ó, essa aqui é o manjar das pessoas aqui, dos príncipes. Então você vai comer filé mignon e picanha. Aí ele falou assim, não, mas eu quero é alface. Misericórdia. Eu estou de dieta, só eu sei como é ruim. Tem gosto de nada. E aí Daniel fala assim, eu quero alface. Você está louco? Se não, coisa consagrada a ídolo? Quero não, eu quero só salada, tá bom demais. Sabedoria. Coração no céu. Ele se consagrava ao Senhor. E aí um dia ele estava na beirada do rio Tigre, ele e seus companheiros. Veio um anjo, Gabriel, um dos maiores da hierarquia. E quando Gabriel chega, aquele povo vê aquele estrondo, aquela luz aparecendo, todo mundo foge apavorado. Quem fica? Daniel. Não teme nada. É cidadão do céu. O coração dele está na eternidade. Ficou. Quero ver esse negócio. E aí o anjo vira para ele, amados, e fala alguma coisa que é uma revelação para a igreja nessa noite. Ele vira para ele e fala assim, Daniel, desde o primeiro dia em que você orou, Deus ouviu a sua oração. Meu amado, Deus tem ouvido a sua oração desde o primeiro dia que você dobrou o seu joelho para orar ao Senhor. Ele ouve a sua oração. Passou, mas a resposta não chegou. E é isso que o anjo veio explicar a Daniel. Olha, a resposta demorou 21 dias para chegar até você. E foi explicar o porquê. Mas uma coisa que eu achei tremenda. Ele falou assim, olha, você é um homem sábio, seu coração está no céu. Desde o primeiro dia que você orou, Deus, Ele ouviu, Daniel, a sua oração. Pode ficar tranquilo. Amados, quando nós falamos com Deus, Deus nos ouve. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. A resposta pode demorar a chegar por N motivos, mas Ele ouve a nossa oração. Ele ouve o nosso clamor. Ele tem ouvido a sua oração, a sua angústia, a sua dor. E Ele tem cuidado de você. É esse mesmo Deus que não deixa faltar o nosso pão de cada dia. É esse Deus que nos dá a sabedoria, que embora o mundo esteja todo conturbado, Ele coloca uma paz no nosso coração, uma alegria que a gente não consegue entender. Tantas pessoas passando tanta tribulação em casamento e vem Tatão e Edna, 25 anos de casado. E vai fazer 50, e vai fazer 75. Eu acredito que não vai chegar lá não, porque eu acho que Jesus volta antes. Mas vamos subir junto. Esse é o propósito da vida do homem e da mulher que teme a Deus, mamãe. Sabedoria, ela vem de Deus. Tem os seus pés na terra, mas tem o seu coração e a sua mente no céu. Porque você vai desfrutar da sabedoria que só Deus pode dar. Uma presença que só Ele é Deus. E só Ele é Senhor soberano sobre a sua vida e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amados?